Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 198º dia de devocional. E hoje eu quero ler Salmo 42, versículo de número 11, que diz assim: Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É muito interessante que esse salmo, se você depois ler o salmo inteiro para você entender o contexto um pouco do que está acontecendo aqui, mas ele é o salmo que fala como o servo anseia por águas correntes, assim, a minha alma anseia por ti, sabe? Tem até muitos louvores lá. David Keelan, né? Canta um louvor sobre esse salmo, né? Um, e tantos outros. Mas enfim, o que eu quero dizer é que existem momentos da nossa vida que a gente fica angustiado. E aqui quando o salmista fala por que está tão triste, ó minha alma, eu entendo que somos corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus diz que nós estávamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados, e em Cristo somos feitos novos. Somos feitos nova criatura, uma criação nova. E 2 Coríntios capítulo 5, 17. Todas as coisas foram feitas novas. E em outros textos vão dizer, em várias cartas de Paulo, por exemplo, ele vai explicar sempre essa vida nova em Cristo, essa ser vivificado no Espírito, ter vida em Cristo, ser ressuscitado com Cristo, né, através do batismo. Então, a palavra de Deus diz sempre que através de Jesus Cristo nós passamos da morte para a vida, nós passamos de um tempo de um espírito morto para a vida, que ele é a própria vida, e esse espírito vivificado é a presença do Espírito Santo em nossa vida, que nos traz essa vida nova e trabalha em nós ao longo do tempo para mudar a nossa história, a nossa estrutura, para mudar o nosso caráter, para todo dia a gente ter algo novo ali, né? Da parte de Deus. E esse salmo, ele fala isso. Por que tá tão triste em mim, a minha alma? Por que meus sentimentos e alma, quando a gente fala de alma, é a sede das nossas emoções, é a sede da nossa personalidade, é a sede, basicamente, de quem a gente é, de como a gente experimenta a vida. Então, se sua alma está triste, a forma como você acessa todas as coisas é com tristeza. Você acaba se tornando ingrato, por exemplo, por ter pais, por ter cônjuge, por ter filhos, por ter saúde. Você acaba perdendo o ponto principal da vida, que é estar em uma condição que é muito melhor do que a maioria das pessoas. É estar vivendo um tempo que talvez alguns anos atrás você orou por esse tempo. Então, você está vivendo hoje numa resposta de oração que um dia você fez há muitos anos atrás. E aí eu quero falar com você a respeito disso, sabe? De você... Hoje os coaches falam muito de mindset, de PNL, programação neurolinguística, né? Reprogramar o seu cérebro, mudar ali a mentalidade, mudar o mindset, que é onde sua mente focaliza objetivo, seja isso, seja aquilo. Os coaches da vida, né? Esses camaradas que trabalham com PNL, eles, na verdade, até os estudos a respeito de programação neurolinguística, que é mudar como o seu cérebro acessa as coisas, já acontecia muito tempo atrás através da Bíblia, através da fé, através das escrituras. Hoje eles mudaram o nome, tiraram Deus, obviamente, colocaram ali toda uma questão ali de que você tem que ser espiritual, que você tem que ser... enfim. Eles vão chamar isso de mindset. Mas é basicamente você questionando você mesmo.
A palavra de Deus diz que se você julgar a você mesmo, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos de juízes. Logo, se a Bíblia também diz que eu tenho a mente de Cristo, através dessa vivificação no Espírito, logo eu tenho a mente que é a maior autoridade relacionada a ser humano do universo, da criação e da eternidade, que é a mente de Cristo, a mente de Jesus. Logo, se eu tenho a mente de Jesus, eu tenho a autoridade no seu sangue de repreender sentimentos contrários. Hoje a gente vê muito, e isso é um ponto muito sensível que eu vou falar aqui, porque pode ser mal interpretado, mas eu não quero ser mal interpretado, é que tudo hoje é remédio. Se você quer ficar fitness, tem as bombas. Se você quiser ficar... se você está tendo dor de cabeça, tem os remédios para dor de cabeça. Você está com dor muscular, tem remédio para dor muscular. Você está perdendo a visão, tem óculos. E aí a gente vai entrando numa questão onde a maioria, e aí eu vou ser bem enfático aqui, mas a maioria das doenças de hoje, das dores crônicas, das artroses, osteoporoses, dores no quadril, dores na lombar, 90% dessas dores e desses problemas são por maus hábitos. São porque nós deixamos de nos movimentar como deveríamos, deixamos de nos alongar, deixamos de fazer movimentos, deixamos de ler. Geralmente, quando a gente é criança, a gente costuma ler as coisas de pertinho e a gente coloca ali os nossos olhos para enxergar os pequenos detalhes. E aí a gente vai crescendo e a gente vai ficando menos curioso. A gente vai ficando mais arrogante, talvez, prepotente no que a gente enxerga, e a gente começa a ler as coisas de longe. E aí daqui a pouco a gente está lendo mais de longe. Daqui a pouco a gente está lendo mais de longe. Daqui a pouco a gente não está enxergando mais. Aí a gente tem que trazer mais para perto. Mas aí a gente não está mais enxergando de perto, a gente tem que trazer mais para perto ainda. E aí a gente não está enxergando mais. Aí a gente tenta chegar mais perto ainda e fica pior. Aí a gente vai achando a distância, aonde que tá bom. O que vai acontecer é que chega um tempo que não tem mais distância, você não tem mais braço para esticar. E aí você põe um óculos, que esse óculos vai ampliar a imagem que você está olhando e vai trazer ela mais para perto. Mas a verdade é que não está treinando os seus olhos como deveria. Todo nervo do corpo, todo músculo do corpo que não é exercitado, ele atrofia. Enfim. E aí a gente vive em uma sociedade que tudo é remédio, tudo é psicólogo, tudo é psiquiatra, tudo é depressão, tudo é problema psicológico, tudo é doença. A palavra vai dizer que se a gente se mostra frouxo no dia da angústia, a nossa força será pequena. Logo eu entendo que muitas coisas que se passam na nossa mente e no nosso corpo são por nossa própria falta de entendimento de quem realmente somos e do que somos capazes. A gente come mal. Come muito. O seu corpo é uma máquina muito inteligente. É uma máquina que funciona 24 horas sem você precisar. Por exemplo, você está respirando agora e ninguém precisa te lembrar disso. É automático. Assim como, por exemplo, estocar energia. Toda a comida que você come, que você não gasta energia, fica estocada, porque o seu corpo entende que você vai gastar energia um dia. Mas imagina isso ao longo dos anos. Imagina isso ao longo de 20 anos. Então a gente deixou de fazer muitas coisas que o ser humano antigamente costumava fazer. E aí você fala, então tem que ir para uma academia. Eu não estou falando que você tem que ir para uma academia. Estou dizendo que você tem que conhecer o seu próprio corpo e entender sobre mobilidade, entender sobre músculos, entender sobre
movimentos que você não faz mais por anos, e existem partes do seu corpo que não se usa mais por tantos anos que ficou engessada. Os nervos, tendões, os músculos estão todos, sabe, estão todos pequenininhos ali. Eles voltam para uma condição de paralisado ali, sabe? Porque nunca usa. Então, não só a questão física, mas também a questão mental e sentimental, onde a gente tem o poder de mandar coisas embora. E aí a gente deixa a porta aberta e entra qualquer coisa. E aí tudo que entra para dentro para ali e fica, sabe, como se estivesse ruminando ali, fica remastigando aquilo, reacessando aquilo. E aí você fica numa situação onde, assim como o salmista, ele olha para si e fala: por que eu tô tão abatido? Por que essa alma tá tão triste? Sai pra lá, meu. Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Isso aqui é passageiro, isso aqui vai acabar, isso aqui não vai ser para sempre, isso uma hora vai ter fim, porque eu confio no meu Deus e eu sei que Ele vai fazer. Assim também sobre curas. A gente tem traumas na infância, a gente tem problemas que a gente carrega na vida e a gente não acessa de novo, porque a gente acha que está resolvido. Mas toda vez que chega algum assunto ou se toca em uma situação parecida, nós nos sentimos afligidos, nós não queremos aquilo. É como se fosse um processo de defesa. A gente empurra logo para longe e a gente acha que a gente está sendo forte. Mas, na verdade, você só está escondendo a ferida. É quando você tem um machucado e você não quer pôr a mão. Quando você está ralado, você não quer tomar banho porque a água vai cair em cima ali, o sabão, e vai arder. E aí a gente tá, arde, assopra, não entra na água, não põe na água, sabe? Porque a gente tem problema em lidar com a dor. Ninguém gosta. Mas às vezes, um osso que está quebrado, por exemplo, e não é colocado no lugar, ele vai cicatrizar, o seu corpo vai se regenerar errado. E aquela parte quebrada vai ficar fora, vai ficar torto. E aí como é que a gente põe de volta no lugar? Quando já está começando a cicatrizar e precisa ser colocado do jeito certo para poder cicatrizar do jeito certo. Senão você vai ter um problema para o resto da sua vida. Eles quebram de novo. Os médicos quebram de novo. Antes que se cure completamente. Quebra de novo e põe no lugar e deixa amarrado ali, coloca uma tala, um gesso, etc., para ficar no lugar, para curar do jeito certo. Então a gente não quer acessar essa dor, a gente não quer quebrar de novo, a gente não quer ir lá, a gente quer resolver do jeito que a gente quer. E quando chega nessa situação da tristeza da alma, é muito mais uma questão de mindset. Mas peraí. Por que você tá abatida, minha alma? Por que eu tô tão triste? Olha ao seu redor, eu tenho certeza que você vai encontrar motivos para sorrir. Você vai encontrar motivos para agradecer. Você vai olhar ao redor e ver o que você tem de bênçãos que muita gente não tem mais. E que dariam tudo na vida para ter o que você tem. Então, quando alguma coisa bater dentro do seu coração, seja sábio. Tenha autoridade. Peraí. Por que você está abatido? Porque o texto vai dizer aqui, um pouco mais para cima, no mesmo salmo, de dia o Senhor me concede o seu amor leal. De noite, a sua canção está comigo. Esta é a oração ao Deus da minha vida. De dia, o Senhor me concede o seu amor leal, porque eu tenho mais um dia. É mais um dia, mais uma oportunidade para louvar, para agradecer, para viver, para experimentar, para perdoar, para pregar, para cantar, para trabalhar, para poder ser honesto. É mais um dia para poder fazer o que é certo, mais um dia para poder ser fiel, mais um dia para você ser altruísta, mais um dia para você abençoar a vida de alguém, mais uma oportunidade para salvar uma vida, mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu seu... De manhã, nesse dia, o Senhor me concede seu amor leal.
E de noite, a sua canção está comigo. Eu entendo esse texto como se fosse assim: de noite eu posso cantar, porque ele continua comigo. Então, pensa sobre isso, tá bom? Reflete sobre isso. E lê esse texto, por favor. Salmo de número 42. Tá certo? Deus te abençoe e até amanhã.